Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque conhecemos os 16 times classificados para as oitavas de finais da nossa Copinha Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegando na sua fase final. Lembrando que menos de 10 dias, né, na próxima, nessa terça-feira, na terça-feira que vem, dia 25, a gente já vai conhecer os finalistas e também o time que vai ser campeão da Copinha de 2022. Terceira fase marcada por eliminações de gigantes, hein, galera? Dois times gigantes do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo, deram adeus à Copa São Paulo de Futebol Clube. Tivemos muita emoção também, né? Porque das 16 partidas, em 6 delas tivemos a decisão nas penalidades máximas. Bora falar dos resultados então, e no final dos vídeos, todos os classificados. E daqui a pouquinho tem o vídeo para falar dos jogos que vão ocorrer nas oitavas de final, que será entre domingo e segunda-feira. Bora lá então os resultados. Galerinha, vou começar a falar da vitória do Bahia, né? O Bahia bateu a Votoporanguense por 1-0, foi um gol de falta. E o Bahia está classificado para as oitavas de finais da Copinha. Bora, minha Bahia, minha porreta! O Mirassol bateu o Sport por 2-0, o Mirassol aí do interior de São Paulo, grande Mirassol, e vai enfrentar o Bahia, né? O vencedor dessas duas partidas vão se enfrentar. Então Bahia e Mirassol vão decidir uma vaga nas quartas de finais. Mirassol 2, Sport 0. Lembrando que na primeira fase o Sport tinha levado a melhor, né? Contra o Mirassol, se eu não estiver enganado. E aí dessa vez o Mirassol venceu e se classificou. Quem vem fazendo uma grande copinha e com resultados bem bacanas é o Fluminense, né? O Fluminense não tomou conhecimento da Ponte Preta, 3-0 pro Flusão, que tem muitos jogadores que passaram até pelo time profissional, né, cara? Esse time do Fluminense, que é uma das melhores bases do Brasil, mostrou porque é tão forte assim, né? O tal do John Kennedy joga muita bola, aquele rapaz. 3-0 Fluminense, que abriu o placar com 1 minuto, depois fez um gol de pênalti e no final do segundo tempo só administrou o resultado e fez o 3-0. O Flusão está classificado. O adversário do Fluminense vai ser o Santos, que por outro lado não fez um grande jogo. Se classificou nas penalidades, um jogo muito nervoso contra a Ferroviária em Araraquara, na casa do adversário praticamente, né? Mas era também a sede do Santos. 0-0 no tempo normal, o Santos jogou praticamente o jogo inteiro com o jogador a mais, o segundo tempo inteiro com o jogador a mais, né? Depois da expulsão do jogador da Ferroviária que acertou uma cotovelada no Patati, que foi o cara que definiu nas finalidades, né? O Diógenes pegou o primeiro pênalti da Ferroviária, depois ninguém mais errou e o Patati foi lá e converteu 5-4 e o Santos está classificado. Uma baixa sentida nessa terceira fase da Copinha foi a eliminação do Grêmio. O Grêmio foi eliminado pelo Novo Horizontino jogando em Jaú, 2-1 pro Novo Horizontino, que chegou a abrir 2-0 para cima do Grêmio. O Grêmio até chegou a fazer um golzinho no segundo tempo, mas não conseguiu reagir. E o Novo Horizontino, mais um time aqui do interior de São Paulo, segue vivo na Copinha. O adversário do Novo Horizontino vai ser o América Mineiro. O América Mineiro ficou no 1-1 com o Falcon, jogando em São Carlos, e nas penalidades o Ameriquinha venceu por 5-4. Outro time que está acostumando com penalidade é o Botafogo, né, galera? O Botafogo foi mais uma vez esse jogo para os pênaltis, já tendo contra o João José na segunda fase. Agora, na terceira fase, ficou no 1-1 com a equipe do Taubaté, 2 gols de falta, uma raridade no futebol brasileiro. Aliás, o gol do Taubaté, que golaço, meus amigos. E nas penalidades, o Botafogo passou vencendo por 4-3. O adversário do Botafogo na próxima fase vai ser o Resende, meus amigos. O Resende, que tirou o todo-poderoso Corinthians, meus amigos. O maior campeão da Copinha está eliminado, o Corinthians foi eliminado. 2-1 pro Resende, foi uma zoação toda, né? O Corinthians abriu o placar com um belo gol do jogador corintiano. O Resende empatou de pênalti, mas depois o House de cabeça fez 2-1. Uma bala eliminou o Corinthians da Copinha São Paulo. O Resende segue firme. Jogos de sábado, os resultados de ontem, né? Tivemos um empate entre 1-1 entre Desportivo Brasil e AP. E nas penalidades, 5-4 Desportivo Brasil, que segue. O adversário vai ser o Cruzeiro, que enfrentou novamente o Retrô, já tinha pegado o Retrô na primeira fase. Dessa vez pegou e venceu novamente 2-0 para a Celeste. O Cruzeiro segue firme na Copinha. Tivemos também a grande vitória do São Paulo, velho. O São Paulo fez um gol com menos de 1 minuto de jogo, tava 1-0 com o gol do Caio. Depois o São Paulo fez 2-0, administrou o resultado, o time do São Paulo, o time do Alex. Bom time esse São Paulo, que briga aí com certeza por mais um título da Copinha.
3-0 sem chance para o São Caetano. O adversário do São Paulo nas oitavas de finais é o Vasco da Gama, meus amigos. O Vasco da Gama começou perdendo para o Audax por 1-0, mas tinha perdido um pênalti no jogo. Vinícius bateu um pênalti, errou o pênalti para o Vasco, mas no final do primeiro tempo ele teve a oportunidade novamente de colocar o Vasco, empatar a partida e ir lá e fez o gol. Foi para as penalidades, o time do Audax vencia nas penalidades, até que o jogador do Audax foi muito infeliz, foi bater um pênalti com cavadinha. E, meus amigos, uma coisa ridícula, ridícula, ridícula. Depois o Vasco acabou convertendo, empatando nas penalidades. E depois o goleiro do Vasco pegou o pênalti decisivo e levou o Vasco. Ficou 4-3 pro Vasco nas penalidades. Internacional e Portuguesa ficaram no 0-0 no tempo normal. E nas penalidades o Inter segue firme na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter venceu nas penalidades por 5-3. E no final do jogo, uma baita de uma confusão. Tinha muitos torcedores da Portuguesa presentes no estádio, né? E aí deu uma baita confusão, briga, coisa que a gente não gostaria de ver, né? Confusão entre os jogadores do Inter e da Portuguesa. Foi um negócio bem chato, viu, de se ver. Mas o Internacional segue firme na Copinha. O adversário do Inter é o Palmeiras. O Palmeiras meteu 3-0 para cima do Atlético Goianiense. Não teve muita dificuldade, pra você ter uma noção melhor em campo, acho que foi o goleiro do Atlético Goianiense, que tanta defesa que ele fez. Ele parou o ataque do Palmeiras em boas oportunidades, não era ter sido bem mais, e mesmo assim o Palmeiras deu por 3-0 com muita facilidade. Bom time, o time do Palmeiras para ficar de olho. Será que o título da Copinha enfim vem? Vamos aguardar. Cara, queda mesmo de outro gigante foi do Flamengo, hein, cara. Todo mundo que o Flamengo pegou o Oeste aqui nessa semana, né? Pegou o Oeste para definir o primeiro lugar do grupo. Tava perdendo de 3-0 no primeiro tempo, conseguiu reverter para 3-3, né? Mas não é que o Oeste dessa vez ganhou do Flamengo, cara. 2-0 pro Oeste, o gol do artilheiro do Oeste, tal do Popó, né? Que era 2-0 pro Oeste, meus amigos. Grande vitória do Oeste. O Oeste tira o Flamengo da Copinha, que tinha lá seus problemas, né, cara? A gente não pode esquecer disso aí. O Flamengo teve que passar alguns jogadores pro time profissional e tudo mais. E o Oeste venceu, fez a parte dele, fez a festa da torcida na Arena Barueri. O Oeste segue firme na Copinha. E fechando, o Canaã, time da Bahia, que talvez essa sensação da Copa São Paulo de 2022, bateu o Juventus da Moca por 1-0 na Rua Javari. O gol foi no último minutinho. O Canaã, para quem não sabe, é o time da Igreja Universal, é o que dizem. Será que é mesmo? Não sei. Deve ser, né? Galera, classificados então para as oitavas de finais. Bahia, Fluminense, Novo Horizontino e Botafogo e Desportivo Brasil. São Paulo, Internacional e Oeste. Mirassol, Santos, América Mineiro, Resende, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Canaã. Esse é o Mais 10 Futebol Clube. Se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!